Paz, Senhor, a todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor. Quero também me dirigir aos irmãos do Terezinha 1, aos membros do Terezinha 1, agradecendo a todos pela contribuição, pelas contribuições, de alimentos, ofertas, dízimos, que tem abastecido a nossa igreja, poder dar assistência àqueles que precisam nesse momento difícil. E também avisar a nossa Santa Ceia no sábado, das 16 até as 20 horas, estaremos entregando a ceia, celebrando a ceia do Senhor, com os irmãos por escala. Os irmãos venham de máscara. Estaremos aí transmitindo ou entregando a ceia, E quero avisar os irmãos, lembrar os irmãos. Então, no sábado, agende aí um horário, esteja aqui para participar, do corpo e do sangue do Senhor. Então, os irmãos continuem buscando ao Senhor nos seus lares, tendo intimidade com o Senhor, buscando a palavra, orando, intercedendo, junto com os familiares, nos cultos, ali da sede, na subsede, tanto no YouTube, Facebook. Procure aí estar acompanhando as mensagens do pastor Davi, tem o nosso pastor Natan, as mensagens que eu estou transmitindo. Temos também EBD lá na sede, também online. Então, temos várias oportunidades aí para aprendermos a palavra e buscarmos ao Senhor. Então, vamos buscar ao Senhor neste momento. Vamos continuar fiéis ao Senhor, apesar de tudo isso. Então, continuando aqui a nossa mensagem, fala nosso estudo sobre os atributos do Senhor. Vou ler um texto aqui inicial, mas nós vamos ler vários textos aí da palavra do Senhor para descrever esses atributos. No último vídeo nós falamos sobre aceidade e eternidade. E hoje nós vamos falar sobre unidade, imutabilidade e infinitude. Vamos ver se a gente consegue falar esses três. Então, primeiro aqui, Deuteronômio 6:4. Nós já vamos dar início aqui. A unidade, Deus, o que é esse atributo de Deus? Unidade, Deuteronômio 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Então nós aprendemos aqui que Deus, Ele é um único Deus. O que significa isso? Que atributo é esse? Deus único. É a unidade do Senhor. Não existe outro Deus. Deus, Ele é único. Então, todos os outros deuses que existem, a palavra de Deus diz que foram criados pelo homem, pela mente humana. Então nós devemos tomar cuidado, e esse estudo sobre os atributos de Deus também é para isso, para que nós não venhamos desenhar um Deus na nossa mente que não seja o Deus bíblico, um Deus que seja um Deus que vai de encontro à necessidade do nosso ego, a nossa necessidade individual, individualista. Deus, em nenhum ponto da palavra de Deus, você vai ver Deus saciando o desejo do homem natural, o desejo carnal do homem,
ou saciando o íntimo do ego do ser humano, né? Em nenhum momento o Deus bíblico, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o único Deus, ele faz essa referência. É muito pelo contrário. Deus, ele vem desde de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus vem descrevendo um Deus, que é o Deus bíblico, que é o Deus único, um Deus que incentiva a comunidade, incentiva o amor ao próximo, a você fazer para o outro, né? O indivíduo ser um beneficiador do ambiente, do coletivo. Então, nunca individualmente, nunca para saciar o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos. É claro que quando Jesus estava na terra e ele dava alimento para as multidões, ele curava os enfermos, ajudava os necessitados, tudo isso era dando um exemplo para nós fazer o mesmo, né? É claro que nós não temos o poder que ele tem, né? O poder, na verdade, o poder de curar, de fazer tudo o que ele fazia, expulsar demônios, ainda existe no nome de Jesus, mas nós, né, nós naturalmente não temos esse poder. Então, de alguma forma, nós podemos seguir o exemplo de Jesus, ajudando as pessoas naquilo que é da nossa alçada, aquilo que está ao nosso alcance. Então, tudo que estava no alcance de Jesus fazer pelos outros, ele fez. Mas não que ele é um Deus que vive para fazer a necessidade do ser humano, que vive para cumprir aquilo que o ser humano necessita. Não é isso. Se fosse assim, Jesus estava conosco até hoje, né, cumprindo, né, as necessidades dos seres humanos. E não é isso, esse não é o objetivo, né? Deus, ele sempre na sua palavra, melhor dizendo, a palavra de Deus sempre vai descrever um Deus que propõe para nós, que somos os seus servos, seus filhos, ovelhas do seu pastoreio, povo, né, escolhido de Deus, que vamos morar no céu, que tenhamos uma vida desprendida da terra, que não busquemos as necessidades e anseios individuais da nossa carne, mas que busquemos ajudar os outros. Então, que nós tenhamos o cuidado, quando formos meditar na palavra de Deus, desenhar esse Deus na nossa mente, o Deus único, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não deixar nossa mente nos enganar. E como que nós possamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? De acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu não tenho certeza a respeito de Deus, eu não vou imaginar, eu vou para a palavra. Eu vou procurar na palavra os atributos de Deus, o que Deus é. Então Deus, ele é um Deus único. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos os três são um. É uma trindade. Então, o Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus e o Espírito Santo é 100% Deus. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele é 100% Deus. Jesus que veio na Terra é 100% Deus. É uma trindade. Então, é um Deus único. Não são três deuses, né? Não é um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, né? É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só. Então, nós temos que entender essa unidade de Deus. Deus é único. Então, não existe um outro Deus. Não existe um Deus que compete, né, com o nosso Deus. Então, nós vemos nas mitologias, né? Por exemplo, mitologia grega, mitologia nórdica, né? As mitologias que tem por aí, de várias nações, enfim, mitologia chinesa, tem a mitologia japonesa, tem mitologia dos mongóis, e, enfim. E todas essas mitologias, existe uma coisa chamada panteão, que é o conjunto de deuses. Então, é um panteão, é um deus do sol, deus não sei do que, deus da justiça, deus do amor, e eles competem entre si. Então, existe uma competição nesse panteão de deuses criados nas mitologias. E essas mitologias nada mais são do que imaginação humana. Foram deuses criados pela mente do ser humano. Agora, Deus não. Então, às vezes, nós
podemos cair nesse erro, influenciados por essa mitologia, querer imaginar que Deus, né, ele tem algum Deus competindo com ele. Por exemplo, talvez depois de Deus, talvez em poder, né, se a gente for colocar assim, talvez poderia ser, num segundo escalão, Lúcifer, né? Lúcifer é um anjo caído que tem um poder considerável, né? A própria palavra de Deus diz que ele tem poder. Mas Lúcifer nada mais é que um anjo caído e subordinado à vontade de Deus. Então, não tem uma disputa do inimigo com Deus, de Deus com o diabo. Não existe, né? O diabo é um servo de Deus, ele está subordinado a Deus e ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Então, lá em Apocalipse diz que ele desceu sabendo que tem pouco tempo. Então, ele já tem um tempo determinado, ele já sabe que é condenado. Então, nós temos que entender que Deus ele é único, soberano. Então, aí depois nós vamos tratar de um outro atributo também, que é a soberania de Deus, mas nós temos que entender que Deus é único. Nós servimos a um Deus único. Aí temos outra referência aqui, Efésios, capítulo 4. Para a gente fixar essa ideia. Efésios capítulo 4, versículo 6. Eu vou começar lá no 5, né? Que diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, é o único Deus. E aqui, nesse versículo, entra também sobre todos. Então, quando você fala de um único Deus, vai entrar outra característica, assim como a seidade, a gente falou no outro vídeo, né? Também puxa a eternidade, também um atributo vai puxando o outro, porque eles estão interligados. Então, a unidade de Deus vai tratar também da soberania, que nós vamos falar em outro vídeo. Então, ele é único, por isso ele acaba sendo também soberano. Outro texto, 1 Coríntios 8, 6. Primeira Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz assim, no versículo 5, né? Porque ainda que haja também algum que se chamem deuses, que no céu, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então aqui, Paulo vai falar também dessas mitologias, né, que já existia, tanto que a igreja de Coríntio, né, ficava na região grega, onde tinha essa filosofia de panteão de deuses. E ele fala, ainda que haja também alguns deuses que se chamem deuses, né, criados pela mente humana, para nós há um só Deus. Naquela época, hoje nós sabemos que esses deuses são criados pela mente humana, mas naquela época eles acreditavam mesmo que eram deuses, né, que existiam esses deuses. Então, se você declarasse, hoje se eu falar, a mitologia foi criada pela mente humana, normal, né? Não tem nada demais. Agora, naquela época, você dizer que esses deuses eram criados pela mente humana era abominável, né? Era uma blasfêmia, porque eles acreditavam muito nesses deuses. Aí ele diz, mas para nós é um só Deus. Então, falando para os coríntios, vocês estão no meio de um povo que tem uma mente, uma filosofia voltada para vários deuses, né? E levavam eles para o engano, porque os próprios deuses mentiam, os próprios deuses na mitologia deles erravam, enganavam, enfim. Então, para nós, né, o apóstolo Paulo falando para os coríntios, um só Deus. Então, Deus ele é único e soberano. Então, é um só Deus. E para encerrar, 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2, verso de número 5, diz assim,
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus Cristo, homem, né? Falando que a humanidade de Cristo, ele é o único mediador, ele é o único que pode nos mediar. E porque há um só Deus. Então, um só Deus, é o único Deus. Então, nós temos que entender isso. Nós servimos a um único Deus. Quando você vê um filme de mitologia, ou lê um livro, algum artigo, entenda, Deus ele é único. Isso tudo é criação da mente humana. Né? Todos esses deuses, todas essas mitologias são criação da mente humana. Alguns ateus e alguns estudos, né, de pessoas que são ateus, não acreditam em Deus, na palavra, nós que acreditamos na palavra, cremos que existe um único Deus. Eles falam que esse Deus que nós servimos também não existe, também é criação da mente humana. Mas nós servimos a um único Deus, que é registrado na palavra. E esse Deus, quem é esse Deus? Quais são os atributos, como nós estamos estudando, desse Deus que nós servimos? Está aqui na palavra. Então, eu vou trazer aqui nesses vídeos alguns, os principais, né, atributos. Porém, o nosso Deus, ele é abrangente em seus atributos e nós temos que conhecer eles e nos aprofundar em conhecer a Deus na sua palavra. A palavra de Deus, ela retrata sobre Deus. Eu não posso conhecer Deus ou desenhar Deus por experiências. Então tem pessoas que têm experiência, abrindo parênteses, né? Tem pessoas que têm experiências, algumas experiências de sonho, de visão, e a nossa mente é enganosa, então nós temos que tomar cuidado. Deus, o nosso Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o único Deus, ele está desenhado, registrado dentro da palavra, a sua palavra. Então o que a palavra diz sobre Deus é o que ele é para nós, foi a revelação dele para nós. É claro que Deus ele é ilimitado, mas a revelação de Deus para nós está na palavra. Bem? Então esse é o primeiro unidade. Vamos agora para o segundo atributo desse vídeo, que é imutabilidade. Vamos lá no primeiro texto, Tiago 1,17. Então, vamos lá, Tiago. Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, Deus não muda, ele é imutável, ou seja, nele não há sombra de variação. Ele não era um Deus há milhares de anos atrás e agora ele é um outro Deus, e daqui milhares de anos ele vai ser um outro Deus, não. Ele não muda, ele é único e ele não muda. Nós, seres humanos, nós mudamos. Mudamos o humor, mudamos até as nossas características, caráter e nosso temperamento. A gente consegue até mudar um pouco o nosso temperamento, moldando o nosso temperamento, né? O nosso temperamento não muda, porém nós conseguimos, com a maturidade, moldar um pouco o nosso temperamento e acabamos mudando. Então, vamos amadurecendo, né? Nós seres humanos, vamos amadurecendo, temos experiências vividas, e isso vai moldando nós, ou o indivíduo, né? O indivíduo vai sendo moldado com as experiências, com o amadurecimento. Porém, Deus não, ele não passa uma experiência, ele não passa uma circunstância para mudar, não. Deus, ele tem tudo planejado, porque ele não muda. Ele não é imutável, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo Deus sempre. Sempre o mesmo Deus. Ele não muda, ele não se altera, né?
Então, nós temos alguns textos de difícil compreensão, como, Deus se arrependeu de ter feito homem, né? Deus, por exemplo, lá no rei Ezequias, que ele ora e Deus muda a sentença. Mas tudo isso são formas de linguagem. Por exemplo, no caso do rei Ezequias, foi a atitude de Ezequias, né, que fez Deus trazer uma outra mensagem, mas tudo isso Deus já estava ciente, e isso fala de um outro atributo que nós vamos trazer aqui, que se chama onisciência de Deus. Então Deus já sabia. Deus não pode se arrepender de ter feito o homem, porque ele é onisciente. Se eu disser... Por isso que é importante a gente estudar os atributos de Deus. Porque esses textos alguns textos de difícil compreensão ficam mais fáceis de entender, de analisar, quando eu entendo os atributos. Por exemplo, se eu entendo que Deus ele é onisciente, eu compreendo que na sua onisciência ele não pode se arrepender. Então ali é uma figura de linguagem, é uma forma de expressão do autor, daquele que escreveu, né? Foi o sentimento que o Espírito do Senhor trouxe ao coração daquele que estava escrevendo, por exemplo, no caso de Noé, e na época quem escrevia era Moisés, relatando sobre, né, os acontecimentos de Gênesis. Moisés, que escreveu o Pentateuco, ia escrevendo ali sobre Noé, e o sentimento que Deus trouxe para Moisés na hora que ele estava escrevendo, o mais próximo que ele identificou foi o arrependimento, e ele escreveu. Agora, isso é uma forma de expressar. Então, nós temos que entender que Deus ele não se arrepende, ele não muda, ele não muda. Aquilo que ele fala o que ele fala é um decreto, não muda. Êxodo 3,14, vamos lá? Para a gente entender melhor esse Deus aí, que não muda. Êxodo 3, eu fui para o 13, né? Êxodo 3,14, é um texto bem conhecido, né? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, Deus ele falou, eu sou o que sou. Então, Deus não muda, ele é o que é, e ele não muda. Ele é imutável. Vamos mais um texto para esclarecer, Hebreus 6,17. Está aqui, voltando lá perto de Tiago, né? Hebreus 6,17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui está falando do pacto, do sacerdócio de Cristo, e ele conclui dizendo, né, para que por coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então aquilo que é imutável. Ou seja, essa palavra de Deus que nós temos, foi escrita há milhares de anos atrás. E continua sendo a palavra de Deus. E se Jesus não voltar, não arrebatar a igreja, né? A impressão é que está próxima porque os sinais estão aí. Mas de repente, né, se acontecer de Jesus não vir agora e passar mais alguns milhares de anos, essa palavra vai continuar sendo a palavra de Deus. Deus não vai falar, gente, para tudo, deixa eu escrever outra palavra aqui, que eu mudei algumas coisas. Não, Deus não muda, Deus não se engana. Deus não vai chegar num determinado momento da história e falar, gente, olha, eu me enganei, não é bem por aí. Então, nós temos que tomar cuidado na interpretação da palavra, porque Deus não muda. Então, como que pode? Não, mas não é bem por aí, os tempos mudaram. Não, os tempos mudam, mas Deus não. Então, nós temos que analisar na palavra o que aconteceu. Em algum contexto de análise da palavra, o que aconteceu? Deus não pode mudar. Então, no passado,
houve uma interpretação errada da palavra? Houve. Então vamos mudar. Se não houve, então não tem por que mudar. Então é isso que nós temos que analisar quando estudamos a palavra, que nós servimos a um Deus que não muda. Então aquilo que for o pecado que é pecado no passado vai ser pecado no presente e pecado no futuro. Então não muda. Deus não muda a sua palavra. Então, e ai daquele que acrescentar ou tirar, né, um tio dessa palavra, dessa lei, né? Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Deus não muda. E se eu mudar a palavra, eu estou dizendo, estou mexendo, né? É claro que eu não vou alterar a imutabilidade de Deus, mas estou declarando que Deus é mutável, que Ele muda. E aí eu tiro toda a divindade do Senhor, Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Então, quando nós conhecemos os atributos de Deus, fica bem mais fácil interpretar a palavra. Então, eu enxergo muitos textos que as pessoas interpretam com dificuldade, que tem dificuldade de interpretar, que quando subordinado a esses atributos fica mais fácil. Então, se tem um Deus que não muda, então aquilo que era pecado e verdade há anos atrás vai continuar sendo verdade, porque Deus não muda, Ele não mente, e aquilo que é imutável, né, foi ao nosso benefício, como diz a palavra, e é a nossa âncora da nossa alma, segura e firme, que é a fé em Cristo Jesus. Ou seja, aí ele vai trazer esse contexto de sacerdócio, para dizer que o sacerdócio, né, se cumpriu em Cristo. Então, um Deus imutável, né, que não muda, né, trouxe aquilo que também é imutável, porque lá, assim como Deus, e depois nós vamos falar da infinitude, e eternidade nós já falamos, tem coisas no céu que não são eternas, nem infinitas, porque não são o próprio Deus, são criados por Deus, né? Porém, tem coisas que Deus criou lá que não muda mais. Ele criou lá no céu e não muda, vai ser para sempre daquele jeito. E aí, o autor de Hebreus diz que lá no céu tem um santo dos santos também. Tem algo lá no céu que foi modelo para Moisés desenhar o tabernáculo aqui na terra. E aí ele fala, e Deus, se utilizando das coisas imutáveis, daquilo que não muda, trouxe Jesus para cumprir um sacerdócio, que é a âncora da nossa alma, é a nossa fé nesse sacerdócio de Cristo que nos resgatou e nos transportou para o céu. Hoje nós temos livre acesso ao céu, desde que tenhamos fé em Cristo Jesus. E Ele nos lava e nos limpa de todo o pecado. Então, vamos continuar aqui nos atributos. Então, Deus é único, Ele não muda e Ele é infinito. Então, o último aqui desse vídeo que nós vamos falar, infinitude. 1 Reis 8:27. Vamos lá? 1 Reis 8:27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Então, Salomão aqui, na dedicação do templo, quando ele constrói o templo, ele vai orar a Deus e ele declara, essa declaração fica registrada aqui como, né, uma explicação aqui desse atributo que é a infinitude de Deus. Ó. Habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos desta casa que eu tenho edificado. Então ele reconheceu a grandeza de Deus, né? Deus não habita em templo. Então, a casa de Deus, nós temos o templo, né, a igreja física, o templo físico, como a casa de Deus. E estamos tristes nesse momento por não poder nos reunir na casa do Senhor. Mas Deus não habita na casa, não habitaria nem no céu dos céus. Então, nem no céu, porque o céu foi criado por Deus, nem lá no céu cabe Deus.
Deus não cabe no céu. Olha só que revelação de Salomão. Deus não cabe no céu. Olha o tamanho desse Deus. É um Deus infinito. Ele não tem tamanho. Não tem um tamanho, algo que caiba nele. Caiba a ele, né? Por exemplo, é diferente da eternidade. Deus é eterno e é infinito. Então a eternidade é o quê? Ele existe sempre. E infinitude é que ele está em todo lugar. E essa infinitude está interligado com outro atributo, que nós vamos falar depois, que é a onipresença. Então ele é onipresente. Por quê? Porque não tem um lugar que vai caber Deus. Deus não se encaixa em um lugar porque ele é infinito. Aí depois nós vamos aprender na onipresença que ele acaba se encaixando em todo lugar por causa da sua onipresença. Então ele é infinito. Ele é grande, não tem um lugar que vai caber Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele pega toda a água do planeta Terra, os mares, né? A Bíblia diz os mares, e coloca na concha da sua mão. Olha que Deus grande. Então, imagine um pouquinho de água na concha da sua mão, é o que Deus faz com o mar, com os mares, não é nem com o mar, com os mares da terra, com a água. Imagina, calcula aí toda a água do planeta Terra, ele coloca na concha da mão dele. É claro que Deus ele é até maior do que isso, é uma forma, né, do escritor da Bíblia expressar essa grandeza de Deus, essa infinitude de Deus ser grande. A Bíblia também vai dizer que Deus ele pega os montes, com uma pinça e pesa numa balança de ourives. Balança de ourives é aquelas balanças de precisão. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa que tem essas balanças de precisão. Por quê? Porque a gente precisa pesar o produto com 0,0 gramas, né? Então tem que estar bem ali no peso, né? Dentro do peso, dentro da equivalência ali. Então, é essa balança de precisão. Então, para você pesar alguma balança de precisão, isso tem que ser pequeno. E aí a Bíblia diz que ele pega os montes. Imagina os montes grandes aí da terra, né? Vamos pegar aí um exemplo, aquele monte lá, monte do Japão, esqueci o nome. Mas vamos usar o Monte Ararat, que é onde a arca parou lá, que é um dos maiores. Ele pega o monte, a montanha, o Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, né? O Corcovado, lá do Rio de Janeiro, os montes. Ele pega com uma pinça e pesa ali, ó, coisa, sabe? Ele pega os montes com a pinça, porque nem na mão dele, porque a pinça é usada para pegar uma coisa que você não consegue pegar com a mão. Ele pega com a pinça porque ele é grande. Então, a infinitude demonstra o que? A grandeza de Deus. Salomão disse, não cabe Deus aqui dentro desse lugar, porque ele é grande. Então, era Salomão dizendo ao povo, olha, nós estamos servindo a um Deus em um templo, mas que ele não está aqui dentro, o tamanho dele, não cabe aqui, a presença dele está, mas ele é grande, ele é maior do que isso. Então, vamos lá em Atos 17, 24, para complementar, nós já estamos terminando. Atos 17, 17. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então aqui Paulo, né, no seu discurso no Areópago, né, falando sobre o Deus desconhecido. Que Deus é esse? É um Deus que é grande, que é grandioso, que ele é tudo, né? Não tem necessidade de nada, ele não é servido por mãos de homens, ele é grandioso, ele fez o mundo, ele é Senhor.
Então, isso é o que é a infinitude de Deus. Deus é infinito. Não podemos limitar Deus. Ainda que a palavra de Deus, ela declara quem é Deus para nós. Então, ela traz uma revelação de Deus para nós. O que passar disso, nós não podemos conjecturar. Porém, ele é mais do que isso. É um pouco, às vezes, complicado de entender, mas Deus é mais do que isso que está na palavra. Mas o que passa disso não é para nós. Então, é Deus. Deus é. Se a palavra, tanto é que João disse que se tudo que Jesus fez, né, fosse escrever em livros, não caberia. Tudo que Jesus fez na terra, imagina. Então, a infinitude de Deus. Deus é infinito. Então, eu não posso. Deus, a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Eu quero conhecer Deus. Para onde que eu vou? Para a palavra. Não é para a experiência, não é para um sonho. Não é assim que eu vou conhecer Deus. Deus na palavra. Outra coisa que eu posso conhecer Deus, que a própria Bíblia diz, é a sua criação. As coisas criadas manifestam a glória de Deus. Por exemplo, se eu quiser conhecer um artista, eu vou pegar a obra desse artista e vou analisar ela, eu vou acabar conhecendo um pouco desse artista através da obra dele, daquilo que ele criou. Um engenheiro, um arquiteto, eu vou conhecer a pessoa por aquilo que ele criou. Nós podemos conhecer a Deus por aquilo que ele criou. Tanto é que aqueles que não têm acesso à lei, segundo o livro de Romanos, serão julgados de acordo com a revelação de Deus através da criação. Então não vai ter, como que eu posso dizer? Não vai abrir mão de ninguém. Todos serão julgados. Né? E aquele o índio que não conhecia Deus, antes da palavra entrar no Brasil, antes de descobrir o Brasil, ele também vai ser julgado, apesar de não ter conhecido a lei, mas por ter feito as coisas da lei. É isso que diz lá em Romanos. Então, como que eu vou conhecer a Deus? Através da criação e através da palavra. Porém, Deus não é limitado. Deus não está limitado. Ele se subordina à sua própria palavra, porque ele não mente. Então, quando ele fala, ele cumpre. Então, ele cumpre a sua palavra. Ele fala, ele cumpre. Porque ele não pode mentir, foi o texto que nós lemos aqui. Deus, ele não mente. Então, se ele escreveu, ele cumpre. Porém, ele não está limitado a isso. É como se um indivíduo prometesse uma coisa ou declarasse, eu estarei amanhã em tal lugar. Então, ele vai cumprir a sua palavra, mas ele não está limitado. Se ele não quiser ir, ele não vai. Então, por exemplo, se eu falar para alguém, amanhã estarei na sua casa, às 2 horas da tarde. Então, sou um homem de palavra, estarei aí. Só que se eu não quiser, eu não vou. Só que Deus, ele não faz isso, porque ele cumpre a sua palavra. Por isso que a palavra revela quem Deus é para nós. Porém, Deus não está limitado nem aqui, nem em lugar nenhum. Deus, ele é infinito. É isso que a infinitude de Deus diz, que Deus é infinito. Não podemos colocar Deus, não, até aqui Deus vai. Passou daqui, Deus não pode ir. Não. Deus vai fazer isso. Por quê? Porque ele vela pela sua palavra. Não que ele está limitado. Né? Deus, o Senhor tem que fazer isso porque diz a sua palavra. Não. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas ele não está limitado. Ele é infinito. Tanto é que ele mesmo, Samuel não podia ser sacerdote por causa da idade. A lei dizia que Samuel não podia ser. Mas Deus escolhe Samuel para ser sacerdote. Antes da idade, antes de cumprir a idade de sacerdócio. Por quê? Porque Deus não está limitado. Na verdade, o único que pode quebrar essa regra é o próprio Deus. Então, Deus, ele é infinito. Não podemos limitar Deus em nada. Então, às vezes, eu vejo comentários bíblicos, né, pessoas comentando, e limitando Deus. Deus não pode ser limitado, gente. Deus é infinito. O que nós não podemos fazer é conjecturar Deus fora da palavra. Então, o fato dele ser infinito, ilimitado, não me dá autoridade, autonomia para conjecturar Deus fora da palavra. Então, Deus, aquilo que é para o homem, para nós,
está revelado na sua palavra para nós. Agora, Deus é infinito. Deus não se limita, Deus não é limitado. Ele, pelo seu amor, né, pela sua misericórdia, Ele deixou a palavra de Deus para nós e Ele cumpre e vela pela sua palavra. Ele poderia muito bem, ele mesmo na sua palavra, Ele prometeu enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E Ele poderia muito bem, no meio do caminho, desistir e falar, não vou mais mandar, esse povo é muito ruim, vai todo mundo condenado. Ele podia, Ele é Deus, mas não. Ele cumpriu a sua palavra. Isso não significa que Ele estava limitado a isso, não significa que Ele tinha que fazer isso. Simplesmente Ele quis, por amor. Então, é isso, né? Deus, por exemplo, Jesus, Ele se fez homem. Ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Ele estava limitado? Não. Isso não quer dizer que Ele estava limitado. Ele se subordinou ali. Mas Ele podia... Ele mesmo disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco, se eu orar, Deus manda 12 legiões de anjos. Eu não estou limitado, Pedro. Mas é para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a palavra, está escrito. Então Deus, Ele é tão misericordioso, Ele ama tanto a humanidade que Ele cumpre a sua palavra, mas Ele não está limitado em nada, gente, em nada. Ele vai cumprir, tudo que está escrito aqui vai ser cumprido, porque Ele vela pela sua palavra. Mas Deus, Ele é infinito, ilimitado. Ele está acima de tudo, Ele é soberano. Então, guarde essa palavra. Ele é único, Ele não muda e Ele é infinito. Ele é único, Ele não muda e Ele é infinito. Então, eu acabei falando de 3, né? No outro vídeo eu quis falar de 3, só deu tempo de falar 2. Hoje eu insisti, falei desses 3, né? Unidade, imutabilidade, infinitude. Aí ficou um pouquinho mais longo o vídeo, mas assistam esse vídeo, ouçam essa palavra, conheçam mais a Deus, pesquisem, né, sobre os atributos de Deus, é muito importante. Sempre quando você for meditar na palavra, algum texto complicado, né, subordine ele aos atributos de Deus, para você conhecer a Deus, para não cair no erro, né, de interpretar a Bíblia de uma forma errada, a palavra de Deus de uma forma errada, e que fique com essa palavra, e simplificando, Deus, Ele é único, Ele não muda e Ele é infinito. É esse Deus que nós servimos, Ele está no controle de tudo isso, e nós vamos continuar glorificando e exaltando esse Deus. Deus que é único, que é imutável e é infinito. Que Deus abençoe a todos, todas as famílias, em nome de Jesus. Deus abençoe.